Você já deve ter visto esta personagem. Ela não protagoniza muitos momentos em Yu Yu Hakusho, mas provavelmente é a principal personagem daquele que é o momento mais polêmico da obra. Seu nome é Milk, ela é líder da Tríade, um grupo de lutadores mercenários, mas o principal motivo para a polêmica é a questão de seu gênero. Isso foi assunto de várias discussões acaloradas e de lados completamente opostos em sua maioria. Enquanto alguns exaltam a liberdade que os autores possuíam algum tempo atrás, outros se mostram completamente ofendidos com a maneira de que uma das principais aparições dessa característica tenham sido dessa forma. Bem, galera, aqui eu já vou deixar um disclaimer que eu não sou juiz, eu não faço parte do grupo LGBTQIA+, além também de não ter um estudo profundo sobre a ciência nesse aspecto para saber a exata forma de como funciona o cérebro e o corpo de uma pessoa que é trans. Me focarei aqui um pouco mais na parte artística, que é o meu campo de estudo e que justamente foi o início disso tudo, pois você sempre teve e tem um padrão de tempo em como as coisas são abordadas. Em um de meus vídeos eu falei do famoso aspecto da fofura que estamos vivendo hoje em dia, onde os personagens tendem a ser cada vez mais fofinhos, as histórias sendo mais fáceis, mais mastigadas e mais bobinhas. Mas ali nos anos 70, 80, 90, o normal era a representação de homens fortes, cheios de si, e as obras eram na maioria das vezes resolvidas com violência e brutalidade para todo lado. Olha Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Antes era sangue para todo lado, era violência em toda forma. Quando queriam representar mulheres como vilãs, eles pegavam aquele estereótipo do personagem masculino mais afeminado. A própria deusa deles era defendida o tempo inteiro. Enquanto Hades e Poseidon sempre tomavam a frente na batalha, Atena se escondia atrás dos seus cavaleiros, que eram quem resolviam de fato os problemas. E se formos ver no que está sendo produzido hoje, a mulher tem um papel de maior significado que antigamente, sem falar no sangue e na violência que têm sido bem mais moderados. Exemplos tem aos montes, o próprio Mary Sue tá aí. Não muito bem abordado, eu diria, até mesmo pela aceitação geral do público, mas, né? Ou seja, essa liberdade de fato não existia. O que existia era uma forma comum de abordagem onde homens e mulheres tinham seu papel bem definido, que na maioria das vezes era releitura dos contos da Disney, que você tinha um príncipe que trilhava toda a aventura para salvar a sua princesa. Não digo que não tínhamos mulheres fortes, o próprio Yu Yu Hakusho tinha um exemplo forte disso. Porém, costumavam ser exceção às regras, e ao principal par do nosso protagonista não era dado nenhum papel de destaque na obra. Justamente por essas obras terem a característica de serem muito violentas, a discussão sobre homem bater em mulher, pelo menos no caso do herói, apareceu. Pois, sabe aquela frase, em mulher não se bate nem com uma flor? Pois bem, isso foi motivo para que obras que tinham mulheres como vilãs optassem em alguns casos por mudar os seus gêneros, para que a sua história e os seus heróis não ficassem com seu nome manchados. O mais famoso caso desse tipo é o da Poison e da Roxy, de Final Fight e Street Fighter, que também são trans, e que, ainda que tenham indícios de que foram planejadas assim desde o início, muito provavelmente foi para evitar confusões e polêmicas desnecessárias para as obras. Pois, até hoje, a Capcom não deixa abertamente claras as evidências de que são de fato personagens trans. Outra solução encontrada foi a de dar pares de sexo oposto para os nossos heróis. Aí não teria problema, mulher bater em mulher. Porém, a solução mais empregada foi a de fazer apenas vilões de aparência masculina ou de difícil identificação mesmo. O principal aqui é que há alguns anos, trans eram consideradas como homens, e desse ponto de vista a solução mais fácil era mudar o gênero das personagens, porque isso cessaria qualquer problema que a obra viesse a ter nessa questão. Lógico, quem não poderia bater em mulheres eram os heróis, os vilões tudo bem, Genkai que o diga. Porém, nesses anos de agora tem se desenvolvido estudos na mente, do cérebro e do corpo que explicam que não é bem assim que funciona. Bem, isso eu deixo para os cientistas e para as pessoas que fazem parte desse grupo explicar. Mas o principal aqui é que a arte, o artista e o mercado
agem de forma a representar a leitura mais comum e famosa da época. E por isso, à medida que os anos vão passando, algumas obras vão ganhando conotações negativas. Não porque o artista é ruim ou mau, mas sim porque aquilo representa a opinião proeminente daquele lugar, naquele tempo. E nós, como pessoas, temos a nossa opinião modificada pelo meio em que nascemos e vivemos. Um exemplo aqui é a própria religião. Você, se for brasileiro, tende a ser cristão. E por mais que tenham ateus, umbandistas, satanistas, a maior parte ainda é cristã. Não porque Deus apareceu em carne e conversou com vocês em quarto, e sim porque você foi educado por sua família desde muito novo. O mesmo praticamente se aplica a países árabes, onde sua maioria é islâmica. É algo que vem quase que de berço. Yusuke é um dos melhores protagonistas dos últimos tempos, na minha opinião. Muito porque ele estava longe de ser um cara perfeito. As histórias não deveriam apenas abordar caras perfeitos. E hoje em dia meio que entenderam isso um pouco. Ele era muito à frente de seu tempo. Um verdadeiro anti-herói que aos poucos foi se transformando em um herói de fato. Então, no início, ele era mais truculento com as mulheres, e baseando nisso foi coerente aquele tratamento que ele deu a Miyuki. Não digo que ele estava certo, mas era algo esperado de alguém com um pensamento limitado que ele tinha na época. Em meu ponto de vista, o erro aqui talvez foi de ele não ter tido uma segunda chance de mostrar uma mudança em relação à situação da Miyu. Enfim, nem tudo é perfeito e acho que a arte não tem a obrigação nenhuma de ficar representando a perfeição de algum modo. Até porque, se existe perfeição, não existe diversidade. A arte só tem de ser coerente mesmo. Em praticamente nenhum momento da história os artistas tiveram a liberdade que esse pessoal tanto fala. Não é à toa que uma das primeiras ações de governos totalitários é tomar o controle da arte à força. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e até mais.